Glória a Deus, eu convido você para a palavra. Eu convido você, faço um convite para você. Glória a Deus, aleluia. Hoje, irmãos, nós estamos pregando aqui no livro de Josué, capítulo 5, do versículo 1 ao 15, né? Mas eu vou cantar mais subindo do que o céu no playback para nós, né? Ouvir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Ele é Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos estar cantando o playback mais subindo do que os céus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mais subindo do que os céus no playback, viu? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso ensaiar os playback que eu tenho aqui. Eu tenho bastante playback, eu não captei mais natural. Porque na verdade, Deus aqui no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e o seu corpo viu a corrupção. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele justificado todo aquele que crê. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por esse se vos anunciar a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Glória a Deus. Porque nos convinha tal somos sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele todo aquele que crê. Mais sublime do que os céus. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Glórias, glórias, Deus, aleluia. Vamos para a palavra, irmão. Livro de Josué, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Hoje a mensagem é pequena. Mil e 451 anos antes da era cristã, antes do Cristo Salvador. Glória a Deus.
circuncisão. Quando todos os reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam perto do mar, ouviram como o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivesse passado, desfaleceu o seu coração, e não houve mais ânimo neles diante dos filhos de Israel. Embora o coração dos reis dos amorreus desfalecera, com temor diante de Israel. Mesmo assim, como o capítulo 10 declara, eles se opuseram a Israel. Não importa o que seja, Satanás se oporá ao Filho de Deus e se coloca diante para poder atrapalhar a obra, cumprir na vida dos escolhidos, dos eleitos, né? Mas a vitória está assegurada se seguirmos o caminho de Deus, assim como fez Josué. 2. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faz facas afiadas e circuncida pela segunda vez aos filhos de Israel. 3. Então Josué fez facas afiadas e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios, né? 4. E esta é a causa pela qual Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. 5. Porque todos os do povo que tinha saído estavam circuncidados, mas todo o povo que tinha nascido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito, não estava circuncidado. Israel estava por ferir as 7 nações de Canaã com a espada do Senhor. Mas, antes que fossem capazes de utilizar essa espada, em outros, né, eles mesmos tinham que sentir a agudez, né, e morrer sobre o seu corte. Foi ilustrado na circuncisão que em essência é um tipo da cruz. A separação foi feita e o sangue derramado. Nós, como crentes, devemos estar separados do mundo. E só se pode fazer isto por meio de olhar a Cristo e a cruz. Estando a última simbolizada pelo sangue, somente aqueles são capazes de utilizar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os que em si mesmos experimentaram o corte da morte, que dá a natureza, quer dizer, ao homem natural sua sabedoria e sua bondade. É muito amargo para o homem aprender que toda a sua bondade tem que ser morta com a espada do Senhor, tanto como todas as coisas más em sua vida. Mas para o verdadeiro crente, isto é muito prazeroso, porque ele faz entrar em uma vida de
ressurreição. E o poder dessa vida tira toda a força de Satanás. O homem, como homem, embora seja tão religioso, não tem forças contra Satanás. As muralhas de Jericó nunca cairia ante ele. Portanto, a circuncisão era um símbolo de Cristo e a cruz e o preço que ele pagaria para libertar a humanidade caída, né? 6. Porque os filhos de Israel andaram pelo deserto 40 anos, até que todas as pessoas dos homens de guerra que tinham saído do Egito foi consumida. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, pela qual o Senhor lhes jurou que não lhes deixaria ver a terra, da qual o Senhor tinha jurado a seus pais que nos daria, terra que flui leite e mel. Uma geração inteira morreu devido à incredulidade, como se diz os únicos dois de quase 3 milhões que saíram do Egito, que por fim alcançaram a terra prometida, foram Josué e Caleb. A incredulidade foi a causa da queda, enquanto que a fé a causa da vitória. Primeiro, Epístola Universal do Apóstolo João 5,4. Vamos lá? Vamos ver? Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Ele é santo. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 5, versículo 4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, né? É por fé, né? E nós venceremos o mundo por crer que Jesus é o Filho de Deus. 7. E os filhos deles que ele fez, o Senhor, né? Ascendeu em seu lugar. Josué fez suceder em seu lugar. Josué o circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados pelo caminho, enquanto estava no deserto. Amém? 8. E aconteceu que, quando acabaram de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no campo até que sararam. À frente ao inimigo, Josué quis que toda a população de homens ficasse sem forças, mas a sua debilidade seria a sua força. Segundo Coríntios 12, 9 a 10. Vamos lá? Já estou aqui no 1 Coríntios. Segundo 12 Coríntios 12 e 10. Portanto, escravo, né? Escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor.
segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Essa é a palavra de Paulo pelo Espírito Santo. 9. Acho que é o versículo 10 mesmo. Deixa eu ver o que está no versículo 10. Né? Eu só li só o 9. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, né? Eu vou repetir a leitura. Posso repetir? Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, né? Acho que eu tinha lido o primeiro. Vamos ajeitar aqui a folha da Bíblia, está tudo dobrado assim. Capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. O que está dizendo aqui? E diz-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Agora vamos para o capítulo 9 de Josué 9, capítulo 5, versículo 9. Josué, o mesmo, capítulo 5, versículo 9 agora, a leitura. E o Senhor disse a Josué: hoje retirei de cima de vós o opróbrio do Egito, pelo qual o nome daquele lugar foi chamado Gilgal, até hoje. A recriminação do Egito era dupla. Enquanto Israel vagava no deserto, o Egito os reprovou, jogando em sua cara que o Senhor não lhes podia introduzir na terra prometida. E além disso, todo o Egito que se anexa a um servo de Deus é uma recriminação para ele. A dupla reprovação foi tirada em Gilgal. 10. E os filhos de Israel assentaram acampamento em Gilgal e celebraram a Páscoa aos 14 dias do mês, pela tarde, nas planícies de Jericó. Esta é a primeira Páscoa na terra prometida. Ao comer a Páscoa, Israel declara que a sua redenção do Egito e a sua posse da terra da promessa eram idênticos, devido à preciosidade do sangue do Cordeiro. As verdadeiras vitórias espirituais podem vencer onde há testemunho da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. A circuncisão simbolizou a morte a si mesmo. A Páscoa simbolizou o testemunho do sangue do Cordeiro, né? Versículo 11. E no outro dia, depois da Páscoa, comeram do fruto da terra os pães sem levedura, e no mesmo dia espigas novas torradas, né? 12. E o maná cessou no dia seguinte, desde que começaram a comer do fruto da terra. E os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. O fruto da terra
substituir o maná, né? Mas sim comer dos frutos da terra de Canaã aquele ano. Oh, glória a Deus. O maná era comida de anjos. Foi suficiente para o deserto e a sua vida espiritual defeituosa. Entretanto, o fruto da terra simbolizou a palavra de Deus, porque é uma necessidade da força requerida para a conquista espiritual. Tudo tem que ser pela palavra, tudo, né? Versículo 13. E estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e viu um varão que estava diante dele, o qual tinha uma espada nua em sua mão. E Josué foi para ele e disse-lhe: És tu ou de nossos inimigos? Foi uma aparência pré-encarnada de Cristo, o qual Josué não reconheceu. 14. E ele, o Senhor, né, respondeu: não, mas como príncipe do exército do Senhor tenho vindo. Então Josué, prostrando-se sobre o seu rosto em terra, o adorou e lhe disse: o que diz meu Senhor ao teu servo? Josué então o reconhece como o Senhor, com respeito a isso, uma condição absoluta de vitória rendição completa a Cristo como o Senhor. Ele tem que ser aceito como capitão, permitido a planejar e ser completamente obedecido. Amém? 15. E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira os sapatos de teus pés, porque o lugar onde estás é santo. E Josué o fez assim. A exigência de que os sapatos fossem removidos dos pés de Josué, e ao tirar-se esses sapatos, garantiu que quem agora falou com Josué era uma pessoa divina. Na realidade, como se diz, uma aparência pré-encarnada de Cristo. O tirar os sapatos, em essência, indicava que Josué estava deixando todo o seu próprio senhorio e liderança, e deste modo dando a Cristo todo o controle. Temos 4 passos à vitória aqui. Primeiro, a morte de si mesmo, a circuncisão. Segundo, o testemunho do sangue do Cordeiro, a Páscoa, velho Senhor. 3, o alimentar de palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. O trigo velho da terra, amém? Isso quer dizer, confiança só em Deus e saber que a terra santa é pura, ela não tem espinho para furar o teu pé, viu? Vamos dar um exemplo. Você sai na rua, quando você sai calçado, você tem confiança onde você pisa, né? Quando você está sem uma sandália, você não tem confiança. Então, aí Josué tinha que confiar no Senhor, entregar o poder todo para ele, na direção, confiando, né? Que nada ia ferir ele, né? Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramado em nossos corações, desde agora para todo sempre, assim seja, amém. Povo de Deus, a paz do Senhor.
Muito obrigado, Jesus. Santo, santo é Deus. Jesus, muito obrigado. Deus, muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia.